Oi, gente, eu sou a Delane Marques, eu sou terapeuta, sou reikiana, sou teta healer e, acima de tudo, eu sou uma pessoa que, assim como você, está no processo de expansão da consciência. É o propósito do canal, a expansão da consciência. Se você está aqui me assistindo agora, é porque com certeza já existem alguns aspectos no seu ser que você quer ver de uma forma diferente, que você quer ter um olhar, uma observação diferente. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, porque com certeza esse é o lugar certo. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de uma crença muito comum dentro do Theta Healing, que é a crença de eu não ser boa o suficiente. A gente vai fazer uma sequência de 4 vídeos. O vídeo anterior saiu na semana passada. O pessoal da equipe vai colocar aqui um cardzinho. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá, porque vai fazer muito sentido para aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Qual é essa crença? Como é que você identifica que você não se sente bom o suficiente? Depois eu vou conversar com você um pouquinho sobre o que é o Theta Healing de fato e o que é melhor. Lá no final, a gente vai instalar junto um Theta Healing. Então, se você, quando eu começar a fazer as perguntas, já começar a dizer, ela tá falando comigo, isso ressoou em mim. Então, você já sabe, não sai do vídeo, espera até o final, porque lá no final vai ter prática sim. Porque muito mais importante do que a gente ter somente o conteúdo, é a gente começar a viver, porque a expansão da consciência é isso, é trazer todo esse aprendizado para a nossa vida. Então vamos lá, vamos deixar de conversar e vamos logo colocar a mão na massa. Eu quero perguntar para você, para a gente iniciar essa conversa de hoje, esse nosso bate-papo, se existem momentos na sua vida onde você já se paralisou em determinada situação e disse assim, eu não vou fazer isso porque eu não sou boa o suficiente, eu ainda não estudei o suficiente, ou eu ainda tenho que fazer determinado curso, ou eu não tenho experiência suficiente, ou então quando você se viu uma coisa que você acha que é grande demais, não, eu não tenho nem condições para isso. Isso aí é para pessoas que já nasceram ricas. Você já usou essa expressão? Ou ainda, você já vive de repente alguma relação, algum tipo de relacionamento, que esse pode ser em qualquer nível, onde você sente que a coisa não tá boa, mas você se prende, se fixa dentro dessa relação, como se não houvesse algo melhor, como se você não fosse bom o suficiente para atrair alguém melhor, isso no relacionamento romântico, ou numa parceria de trabalho, ou dentro das relações mesmo familiares. Já se pegou assim? Outro momento que a gente acha que a gente não é bom o suficiente, quer ver? Que é assim, bem sorrateiro. A crença de que você tem que fazer tudo certo, de uma forma perfeita, que você tem que se esforçar muito para ser perfeita. Porque aí você vai ser amada. Porque aí sim você vai ser suficiente para aquela pessoa olhar você e te validar. E aí você vai sempre dando mais para as pessoas, dando mais, dando. E em que momento é que você está parando e recebendo? E que momento que você está parando e se priorizando? E aí, alguma dessas crenças mexeu aí com você? Você se identificou assim, tipo, realmente eu tô fazendo muito pelos outros e eu tô recebendo? Por que eu tô me esforçando tanto, né? Outra coisa, quando você vai trabalhar e você trabalha até a exaustão, é como se tudo que você fizesse nunca chegasse na conclusão. Você tem que trabalhar mais e mais e mais. E quanto mais você trabalha, mais você ainda cria um trabalho extra para ser boa o suficiente, para receber a validação das outras pessoas. Então, se você está se identificando, fica comigo até o final. Já deixa o teu like aí, porque você já sabe que vai fazer sentido para você e para outras pessoas. E é muito importante, gente, para o canal, esse momento que você dá um simples like. Porque às vezes você esquece de dar e esse conteúdo não chega para outras pessoas que, assim como você, vai se identificar com alguma dessas crenças. E aí, você identificou as crenças. Delane, agora, eu identifiquei, o que é que eu vou fazer?
Como terapeuta, eu tenho várias práticas, tá? E o Theta Healing, que é a prática que eu vou conversar com você hoje, ela é uma prática de ressignificação mental, de mindset mesmo. Então, em algum momento você criou, você fez esse aprendizado, isso é a nível inconsciente, a gente não diz eu aprendi e vou aprender isso dessa forma, não. Calma aí, criatura. Isso são aprendizados que vão acontecendo principalmente até os 7 anos de idade. Depois, esses aprendizados, eles podem também surgir. Normalmente acontecem em coisas mais traumáticas. Até os 7 anos, eles podem acontecer em situações traumáticas ou eles acontecem até no dia a dia. Que eu até brinco dentro dos atendimentos, dizendo, essas são as crenças mais perigosas, porque foram as crenças que a gente aprendeu com amor. Aí a pessoa me pergunta, e como que a gente aprendeu essa crença com amor? Sabe quando você tem uma relação, por exemplo, na sua casa, e aí você vê que sua mãe dá muito pro seu pai, dá muito pro seu pai, dá muito pro seu pai, ou vice-versa, né? Eu tô dando aqui um exemplo, mas você encaixa ali na sua situação. E a pessoa nunca tem tempo para ela, e a pessoa sempre tá lá ofertando. Aí você diz, Ave Maria, mas essa pessoa ela é muito bondosa. Aí eu te pergunto, ela tá sendo bondosa com quem? Porque existem momentos, em todas as relações, a gente tem que ter o equilíbrio do dar e do receber. E eu estou falando para você daquela pessoa que sempre dá, que sempre dá. Mas se você aprendeu, vendo esse comportamento dentro da sua casa, que era a sua mãe dando isso, por exemplo, para o seu pai, ou vice-versa, como eu já falei, você aprendeu que esse é o comportamento padrão. Mas existem comportamentos que são dentro do equilíbrio. A pessoa dá e a pessoa, na mesma medida, recebe. Mas se você aprendeu dentro da sua casa que a mulher que cuida de tudo, que a mulher tem que cuidar dos filhos, do marido, que a mulher tem que dar conta da cozinha, que a mulher tem que dar conta da roupa, que a mulher ainda tem que sair porque a mulher tem que ser bem sucedida, a mulher tem que ir à luta, a mulher tem que ir a garra para poder ter as coisas que quer, e ainda aprendeu, porque agora tem mais um conceito, né? Nós temos que fazer as coisas. Eu só quero uma pessoa do meu lado que some, né? As pessoas têm essa frase agora que eu acho muito bacana. Aí quando eu começo a conversar nos atendimentos, eu fico vendo isso, mas tá somando para que lado, né? Eu sempre faço essa pergunta. Por quê? Porque normalmente dentro dos relacionamentos que eu tenho atendido, a mulher ela trabalha fora e trabalha em casa. E aí o que acontece? Se ela tem esse aprendizado que ela tem que doar, ela continua fazendo as coisas em casa pelo marido e pelos filhos. E quem vai fazer por ela? Né? Você já se perguntou isso? Então tá somando para que lado? Né? Isso é uma coisa que você tem que começar a se questionar. E aí, por que a gente está falando sobre isso? Porque são crenças que foram instaladas no amor. Se eu vi a minha mãe fazendo isso, e esse foi o meu aprendizado, eu aprendi, se eu amo minha mãe fez isso, a gente tende a copiar. E a gente nem percebe que está copiando. Então, quando a gente vê, a gente acha que isso é natural. E a gente vai replicando esse comportamento de uma forma natural. Até porque é isso que ficou condicionado dentro da sociedade. Até porque a gente já aprendeu que a mulher tem que lutar pelo seu espaço. E tem. Eu não estou dizendo que a mulher não tem o seu espaço. Ela tem o seu espaço sim, tá? Mas isso vai ficar para assunto de um outro vídeo. Eu só quero que você tenha clareza do equilíbrio do dar e do receber. Que quando a gente diz que as relações têm que somar, elas têm que somar na mesma proporção. Não é ficar pesado para um, levar um ao ponto da exaustão, porque o que ficou aprendido foi a crença de que eu tenho que cuidar da minha família, eu também tenho que trabalhar fora para me ser bem sucedida, eu também tenho que ter o meu espaço, eu também tenho que... E que horas você vai ter que ser você? Essa é a pergunta mais importante do vídeo de hoje. É que momento você vai priorizar em ser você? A gente tem uma crença e o Theta Healing vai lá nessa crença e a gente dá um novo significado. Como é que isso funciona? No Theta Healing, o terapeuta faz com que a sua frequência de ondas cerebrais ela fique mais lentas.
E aí, nesse momento, a gente que identifica essa crença, que em algum momento aí, se você ainda tá comigo nesse vídeo até agora, é porque fez sentido para você, a gente vai dar um novo aprendizado para a sua mente, com aquela mesma frequência que a criança tinha até do 0 aos 7 anos, a gente vai dar um novo comando. Olha, cérebro, quando eu chegar, que eu tiver que achar que eu tenho que trabalhar até a exaustão para me sentir boa o suficiente, eu vou substituir pelo aprendizado que eu já sou boa o suficiente do jeito que eu sou, que eu, por existir, já tenho o meu valor por ser quem eu sou. Eu não preciso trabalhar até a exaustão para ser visto por alguém. Eu já sou merecedora de ser vista por alguém. Se esse alguém não me vê, eu posso olhar por mim mesma. Então, tá vendo como é a ressignificação? A gente dá um novo sentido. Porque aí o que acontece? Se eu reprogramo essa mente dessa forma, quando você se vê diante da situação, automaticamente o cérebro vai entrar numa bifurcação. E aí ele vai dizer, ei, o padrão anterior era aí, fazer até a exaustão. Qual o novo comando? E aí você tem o direito de escolha. Agora eu escolho fazer diferente. Agora eu escolho ser diferente. Então o Theta Healing é essa ferramenta. Uma ferramenta que é simples, que através de uma meditação a gente vai mudando esses sentidos, a gente vai mudando esses aprendizados. E por que é importante identificar essas crenças? Porque essas crenças, elas são sorrateiras, a gente não percebe que tem. Existe até os questionários de crença que a gente faz a nível de consultório, que a gente faz a nível de mentoria e que a gente identifica claramente algumas crenças, sim. Mas existem algumas crenças que elas são tão sorrateiras porque elas entraram assim no amor que é mais difícil da gente identificar. E aí o que acontece? Por que eu disse pra você que esse vídeo é uma sequência que você deveria ver o anterior? Porque como terapeuta, a gente já identificou 4 áreas em que a gente precisa fazer o nível de ressignificação. Uma foi o que a gente trabalhou no vídeo anterior, que é eu não me sinto merecedor. Então, se eu não me sinto merecedor, eu nunca vou ser o quê? Bom o suficiente. E aí, qual é as outras crenças que a gente precisa limpar? Como eu não sou boa o suficiente, eu termino me paralisando de várias formas com o medo. Por quê? Porque se eu não sou boa o suficiente, eu tenho medo de ser abandonada, ou eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de... Você vai botando aí na frente o medo que você sente, certo? E a última é a crença do ressentimento. Eu me ressinto de mim mesma por ter feito isso em alguma determinada situação. Eu me ressinto... Por exemplo, tem gente que quando eu falo dessa crença, eu uso o exemplo da mãe, a pessoa, meu Deus, pois é minha mãe. Eu disse, não foi. Naquele tempo, ela aprendeu dessa forma. E naquele tempo era importante, porque naquele tempo era assim que as coisas funcionavam. Mas hoje o aprendizado pode e deve ser diferente. Isso é tipo a tecnologia, gente. Surgiu o telefone. Quando a gente queria, a gente tinha que ir, às vezes pedia para telefonista, eu não sou desse tempo. Mas olha só como foi a evolução. A telefonista fazia uma ligação e interligava os pontos. Depois, com a evolução, o telefone chegou em casa. Hoje, a gente anda com o telefone que sai imagem. Então, você nota como o comportamento da sua avó, da sua bisavó, era necessário que fosse um e que elas aprenderam dessa forma, porque naquele tempo era dessa forma. Mas hoje, ao nível de evolução que nós já vivemos, ao longo da construção de vida que nós já passamos, existem muitos aprendizados que vieram a nível social, a nível de aprendizado da religião, dentro das nossas casas, que eles não fazem mais sentido. Quer ver um aprendizado de não ser bom o suficiente e que vem desse aprendizado do coletivo? Eu tenho que ter para merecer. Ou eu não posso ter porque eu não tive o suficiente. Por quê? Porque antigamente
existia uma falta de acessibilidade muito grande. Eu não estou dizendo que hoje as coisas já estão resolvidas, não. Mas que hoje, por exemplo, se você está me assistindo, você tem um celular. Muito provavelmente o seu filho tem um celular. Mas era diferente antes. E aí, como as coisas eram muito difíceis, os nossos pais vieram de situações em que a escola era muito difícil. Por exemplo, meu pai e a minha mãe não se formaram. Já todos os filhos deles são formados, são pós-graduados. É uma outra história. E pra gente foi tudo muito simples, enquanto pra eles foi muito difícil. Então, dentro da minha casa, eu tenho esse aprendizado que veio do coletivo, de que eu tenho que me esforçar muito para conseguir qualquer coisa. Foi uma das crenças em que eu me peguei. Porque, senão, como eu não tive o suficiente, que foi o aprendizado do meu pai, que passou por muita dificuldade, é como se as coisas fossem acabar. É como se eu tivesse que me agarrar. Eu descobri esse apego que eu tinha em mim, que eu nem me dava conta. Por mais que eu trabalhasse e botasse dinheiro em casa e não me faltasse nada, eu sempre tinha a sensação que eu tinha que trabalhar mais porque não era o suficiente, porque ia faltar e eu ia passar necessidade. E aí eu fui cavando essa crença, mas de onde vem esse aprendizado se nunca me faltou nada? Se eu, graças a Deus, como o papai diz, né? O papai diz assim, minha filha, eu vim da roça, eu vim de uma fazenda. Você nasceu no castelo, no ar-condicionado. E é verdade. Então eu não vivi essa experiência difícil que ele viveu. E da onde tinha vindo esse aprendizado? Do inconsciente coletivo que ele trouxe. Porque nas histórias que eu ouvi das pessoas que me cercavam, eles passaram muita dificuldade, eles passaram muita necessidade. A minha mãe, por exemplo, chegou a ponto de viver necessidade de serem 12 irmãos e a minha avó ter 2 ovos para dividir para esses 12. Então ela fazia um frito e dava para poder sustentar os filhos. Só que isso foi a história da minha avó. A minha mãe já teve uma vida mais leve e proporcionou uma vida pra gente incrível. Mas eu tinha sempre esse aprendizado, porque o aprendizado dela somava ao aprendizado do meu pai e eu achava que tudo que eu fazia não era o suficiente, porque ia acabar. Em determinado momento ia acabar e eu ia passar a necessidade. Então, você tá notando como as coisas elas vão se formando? Isso é dentro do aprendizado coletivo, isso é dentro da sociedade, dentro da igreja. A gente tem muita crença de que, por exemplo, a crença de não merecedor, ela é muito estabelecida dentro das igrejas, dentro das religiões. Por quê? Porque você aprende assim, que se você não fizer tudo certo, você vai estar à parte do Criador. Ela é uma crença separadora, ela separa, ela segrega. É como se você e o Criador não estivessem interligados. E por que eu tô falando disso? Isso não era do vídeo passado? Eu tô falando isso porque eu preciso lembrar você que você não consegue ressignificar as crenças enquanto você não fizer a sua conexão, enquanto você não fizer a sua ligação, a sua unidade com o Criador, com Deus. Chame Ele da forma que você quiser, da forma que você perceber. Porque é só nesse momento em que você percebe o amor do Criador por você mesmo, é que você vai perceber o quão bom o suficiente você já é, só pelo fato de você existir. É essa conexão, é essa intimidade com Deus, é esse perceber que você e Deus são um, que você é templo do Espírito, que você é uma porção encapsulada do todo. Cabala tem uma forma de expressão que eu gosto muito. Ela diz que nós somos 1%, nós somos a porção encapsulada que representa 1% do todo, que é o Criador de tudo que é. Então, se eu sou essa porção do todo, eu já sou boa o suficiente, porque o Criador, ele é tudo. E se ele é tudo e eu sou parte de tudo,
eu já sou boa o suficiente. Eu já tenho um atestado aqui escrito, ó, eu já sou tudo. Enquanto você não conseguir virar essa crença de que você é pequeno e o Criador é grande, de que o Criador está lá e você está aqui, você nunca vai conseguir se sentir o suficiente para se sentir merecedor, para achar que você já basta por existir. Você precisa compreender e estabelecer uma nova crença de que você e o Criador são um só. E que nessa medida em que o Criador veio, se materializou através de você, desse ser extraordinário que está me ouvindo aí, o Criador escolheu viver essa experiência encarnada nesse avatar aí, nessa forma física que você é. Então, o que o Criador negaria a ele mesmo? Você já se perguntou? Se você é Deus, o que você negaria a você mesmo? Você acha que você ficaria, não, você não é bom não, porque você não fez isso. Você precisa fazer mais, isso aqui não é o suficiente. O Criador já é suficiente, criatura. Então, se tudo isso está fazendo sentido para você, deixa seu like, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que mais pessoas se percebam o suficiente da forma que já são, porque nós já somos especiais pelo simples fato de existir, pelo simples fato de fazer parte desse cosmo, de fazer parte desse universo. E se faz sentido para você que você já é bom o suficiente, e que se você não faz sentido ainda, mas você deseja, no fundo do seu coração, de viver, de perceber qual é essa sensação, eu te convido agora a fechar os olhos, a começar a respirar, a se permitir viver essa prática de Theta Healing junto comigo. Eu convido a você a observar o ar que entra pelas suas narinas, ficar consciente agora só do som da minha voz. Eu convido você a relaxar nesse momento, à medida que respira. Vai observando quais são os pontos de tensão que existem no teu corpo. E à medida que vai respirando, vai levando esse oxigênio para esses pontos que estão mais tensos. E vai imaginando que eles estão sendo relaxados, vai dando um comando, vai dizendo que é possível relaxar agora, que você está em segurança, que você está em segurança, que está tudo bem. Vai respirando, trazendo oxigênio até a altura da tua barriga. Imagina teu umbigo como se fosse assim, crescendo, como se tua barriga fosse um balãozinho. E vai relaxando. À medida que você expira, vai sentindo que as preocupações, as lições do dia a dia vão sendo dissipadas. Agora eu quero que você se imagine que no centro do seu peito tem um ponto de luz verde. E você começa a expandir esse ponto de luz verde. Imagina que ele vai se ampliando, ampliando, ampliando. Quando você observa, ele está tão grande que ele já preencheu todo o espaço da sala onde você está, do lugar onde você está. Esse verde está no ponto do chakra cardíaco. E eu convido você a imaginar as pessoas que você ama agora. Respira. Vai imaginando a imagem dessas pessoas que você ama, que te traz muita alegria, muita felicidade, a sensação de bem-estar. E agora acrescenta nessa imagem a sua imagem. Imagina você sorrindo para você mesmo.
Vai amorizando esse momento, essas imagens, sentindo essa sensação de amorosidade. E com essa sensação de amorosidade, eu vou pedir que você imagine que surge um tubo de luz lá no topo da sua cabeça. E você se imagina virando um ponto de luz que sobe por esse tubo de luz. E essa luz vai subindo, 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 subindo para o infinito e além, até onde você percebe que existe uma luz branco-perolada iridescente. E você resolve se dissolver nessa luz branco-perolada iridescente. Essa luz representa o amor do Criador, o amor incondicional do Criador de tudo que é. E na presença do amor incondicional do Criador de tudo que é, eu convido a você e te peço a permissão de ensinar a todas as células do seu corpo que você já sabe qual a mais alta e elevada definição do que é o Criador de tudo que é. Do que é o amor incondicional do Criador de tudo que é, que você e o Criador de tudo que é são um, e que por serem um, você já é bom o suficiente, do jeito que você é, que todas as células do seu corpo já sabem ressignificar qual a sensação de ser você, a partir desse novo olhar, desse novo aprendizado, onde o Criador de tudo que é se manifesta em você, para você e através de você. Se você me permite instalar isso, pensa no sim do teu silêncio e vai sentindo como se as tuas células estivessem se dissolvendo nesse branco perolado, de forma que você não sabe mais onde é você e aonde é o Criador e o amor incondicional. Tudo se fundiu. Tudo é uma única coisa. E dentro desse amor, eu convido você a que você possa perceber qual é a segurança de viver a sua vida, que é permitido para você viver a sua vida nesse momento temporariamente humano, se percebendo seguro, se percebendo confiante de passar pela vida, vivendo e atraindo essa sensação de amor incondicional em todas as células do seu corpo, que é seguro para você viver a sua vida com o amor incondicional do Criador, que você já sabe onde, quando e de que forma atrair o amor incondicional em todas as células do seu corpo. Se você me permite que seja instalada essa sensação, diga sim no seu silêncio, respire. E agora, dentro dessa sensação de segurança, de confiança no Criador de tudo que é, eu convido a você a pensar em algum momento em que você não se sentiu bom o suficiente. Você não está só nesse momento, você está seguro, você tem amparo, você está junto da fonte criadora de tudo que é. Visita esse momento com o olhar de quem está vendo de fora. Observa esse cenário onde você não se percebeu ser bom o suficiente. Pega a primeira coisa que veio da sua mente. E agora, olhando como um observador de fora, observa como é que você se sente aí dentro. Qual é a dor que se manifesta? É o medo de ser abandonado? É o medo do julgamento? É o medo da solidão? Qual o verdadeiro sentimento que reverbera dentro dessa situação? Como é que você se sente? Como é que você se viu dentro dessa situação difícil?
E aí você identifica essa sensação e se permite viver essa sensação, sabendo que agora você está com a segurança de estar com o Criador. Observa essa sensação, observa o medo que dispara. E aí você vai sentir esse medo. E aí você se imagina da pior forma que poderia acontecer. O que de pior poderia acontecer com você se você viver esse medo até as últimas circunstâncias. Você observa o teu corpo. E aí para cada um deve ter feito um medo diferente. E agora identificado esse medo, que você aí sabe qual é esse medo que mais está doendo, você me permite ensinar todas as células do seu corpo, que você já sabe como, onde, quando e de que forma, viver a sua vida livre desse medo? Que você é boa o suficiente para viver uma vida cheia de plenitude, de alegria, de leveza, de facilidade. Que você não precisa mais repetir esse padrão de comportamento de que não é bom o suficiente, com medo de viver esse medo. Que esse medo foi um aprendizado infantil e que você já está livre, que você já está pronto para olhar essa situação de uma forma diferente, de uma forma mais elevada, de uma forma em que esse medo deixa de fazer sentido e você já sabe como, onde, de que forma viver a sua vida a partir do amor incondicional do Criador, que é segurança, que é provimento, que é alegria, que é confiança pela vida. Você me permite instalar essa nova sensação no seu corpo, em todas as células do seu corpo, em todos os níveis de existência, inclusive a nível histórico, e que seja refeito agora a nível de DNA, você me permite? Você me permite ensinar todas as células do seu corpo que elas já sabem reconhecer qual é a sensação de ser o suficiente, que ela já sabe que é suficiente apenas por existir, que ela já sabe como se comportar, se percebendo o suficiente, que elas não precisam mais fazer situações traumáticas, situações de dor, situações de medo, que você não precisa mais vivenciar isso, porque todas as células do seu corpo já sabem como vibrar a confiança, já sabem como vibrar a certeza de que é boa o suficiente e de que é merecedora de viver uma vida plena, feliz e abundante. Você me permite? E se você deseja sentir essas sensações em todas as células do seu corpo, se imagina agora como se fosse várias e várias e várias, trilhões e trilhões de pontos luminosos. E à medida que esses pontos luminosos vão acendendo, vão formando um novo você, vão trazendo uma nova forma, um novo modelo. E aí agora você vai modelando esse modelo e se imaginando da forma como você gostaria de se perceber. Como é o seu novo sorriso, como é a sua nova postura ao andar, como é que você se comporta andando pela vida. Vai modelando conforme o teu desejo, se livrando do julgamento e limpando agora a crença de que eu não posso me perceber de uma forma diferente porque eu não sou bom o suficiente.
e que é instalada agora em todos os níveis, inclusive a nível de DNA, a nova forma desejada e almejada. Se visualiza dessa nova forma. Observa as sensações de bem-estar, de alegria que são instaladas nesse momento, nessa nova forma. Se permite se ver de uma maneira nova, de uma maneira renovada, remodelada, com confiança pela vida, se abrindo ao novo, a novas e mais elevadas experiências, onde você se percebe sendo bom o suficiente, onde você já sabe que só por existir já é motivo suficiente para viver qualquer coisa. Criador de tudo que é, comandado em todos os níveis, inclusive a nível histórico, que todos os comandos que foram dados hoje estão sendo alterados e reimplantados, inclusive a nível de DNA. Está tudo feito. E agora, no seu momento, começa a imaginar que está voltando pelo tubo de luz. Esse tubo de luz projeta esse ser de luz que é você, pelo topo da sua cabeça, e você vai abrindo delicadamente, gentilmente os seus olhos, e as sensações que você começa a sentir agora. E aí, como é que foi aí para você esse momento? Eu tô aqui numa paz, numa tranquilidade, que eu espero que você esteja sentindo, que você esteja reverberando aí do outro lado, tudo que eu tô sentindo aqui. E se fez sentido para você, e se você gostaria que outras pessoas vivessem essa experiência, e que outras pessoas possam ter a sua vida transformadas, com novo sentido, com novos aprendizados, com um olhar expandido da consciência, eu peço que você deixe o seu like para que esse vídeo seja transmitido para mais pessoas. Eu peço que você compartilhe com aquela pessoa que você disse, olha, eu gostaria que você vivesse essa experiência assim como eu vivi. E acima de tudo, eu quero que você se observe esses dias, sendo delicado com você, gentil com você, e observe como você se percebe com esses novos comandos, com esses novos aprendizados, e vai simplesmente sendo, vai simplesmente se percebendo, vai percebendo como é que você vai disparar daqui para frente novos comportamentos. E aí fica a dica, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá, vai ter um link aqui embaixo, onde você pode ir lá e assistir o que fala do merecimento, e o próximo vídeo já fica esperando, porque a gente vai falar desses medos que precisam ser limpos e que nos paralisam. Muito obrigada pela tua companhia, obrigada por esse momento comigo, e até o próximo vídeo.